Aleluia. Pastor Aloysio, nessa hora, está lá em Bangu, na igreja socorrista de Bangu. Saiu cedo, né? Lá é longe, saiu daqui 4 horas da tarde, está lá trazendo a palavra. Amanhã ele vai embarcar às 6 horas da manhã para o Maranhão, vai pregar lá em Timon, o nome da cidade, Timon. É uma cidade ao lado de Teresina. Ele vai para Teresina, atravessa uma ponte e chega em Timon. Então, ele vai pregar lá à noite e no domingo de manhã ele vem. Então, ele vai estar aqui prestigiando de manhã, aqui vai passar aqui pelo culto Flechas, mas nós iremos de tarde para Campos do Jordão, onde ele vai pregar à noite, amanhã, em Campos do Jordão. Então, ore pelo nosso pastor, para que o Senhor renove suas forças, o use poderosamente. Amém? E estejamos, assim, sempre prontos para que Deus nos use. Amém? Temos que estar disponíveis nas mãos do Senhor. Então, como o nosso culto é culto de oração, eu queria trazer uma palavra sobre oração, né? Hoje a Gal me mandou um vídeo e assim, bem interessante de uma pregadora coreana, né? Ela é coreana, mora nos Estados Unidos, mas me parece que ela passou aqui pelo Brasil pregando em várias igrejas, e é uma mulher que ela se tornou assim, a embaixadora ou embaixatriz, né, da oração da madrugada, né? Porque lá na Coreia, todas as igrejas, todas as denominações, eles fazem a oração às 5 horas da manhã. E ela deu ali um testemunho impressionante de que, em poucos anos, houve uma transformação da Coreia a partir do momento em que a igreja, que era 3% da população na época, eram 3% de evangélicos, e um pastor decidiu começar a ir para a igreja para orar às 5 horas da manhã, orar pelo seu país. Ele não foi nem orar pela igreja, ele foi orar pelo país, para que Deus abençoasse a Coreia, que estava empobrecida, um país que, historicamente, passou por tantas guerras e estava muito empobrecido. Então, é interessante que houve um movimento, Deus moveu tanto naquela nação, que uma nação que era predominantemente de cabanas de barro, com sapê em cima, hoje é aquela maravilha, né? Quer dizer, como que Deus operou. Deus, ele manifesta o seu poder. Então, eu não vou dar spoiler do vídeo, depois, se você estiver interessado pelo vídeo, a gente pode até mandar para você assistir, né? Mas o que eu queria que a gente pensasse é que a oração é uma arma poderosa. Mas eu não queria que você pensasse numa arma, é um instrumento poderoso. Deixa eu falar assim. Amém? E algumas vezes a oração é uma arma no sentido que você se levanta para guerrear contra os nossos inimigos. Mas ela é um instrumento. Um instrumento é através do qual você se comunica com o seu Deus, com o nosso Deus. É através da oração que você é renovado, que você chega à presença de Deus, e você não pode abrir mão desse privilégio. Amém? No nome de Jesus. Então, vamos orar. Senhor Jesus, em Teu nome, estamos reunidos aqui num culto de oração, Senhor. Porque aprendemos, ó Deus, que é realmente um privilégio nosso, que nós temos para nos comunicar contigo, Pai. Então, vem nos ensinar mais um pouco hoje, Senhor. Vem ministrar os nossos corações, abençoa aqueles que estão aqui acompanhando esse culto, e que seja desatado o Teu poder aqui neste lugar, seja desatado o Teu poder na vida dos nossos irmãos que estão aqui acompanhando esse culto. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Né? Então, a gente sabe que nós devemos orar sem cessar.
Amém? Devemos orar sem cessar. Queria que a gente fosse percorrendo vários textos sobre oração, mas queria que você abrisse primeiro em Mateus 5, 43 e 44. Eu estou com a revista atualizada. Tá? Mateus 5, versículos 43 e versículo 44. Se o Paulinho for colocando, eu não vou nem abrindo. Tá? Ouviste o que foi dito. Isso daí é um trechinho do Sermão do Monte, né? Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que coisa tremenda, né? Como que Jesus ele veio para realmente quebrar todos os paradigmas. Porque até então, o que estava assim na lei era que nós devíamos odiar os nossos inimigos. E a partir de Jesus, aquilo foi diferente. Nós devemos amar os nossos inimigos e devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? Então, a gente hoje está aqui, estamos num culto de oração e a gente vem trazer diante de Deus as nossas petições. Mas eu queria que a gente pensasse em torno disso, né? Como que a gente vai pedir pelos nossos amados e a gente não vai lembrar de que a gente precisa amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Eu não sei se você sofre alguma perseguição no trabalho, não sei se você sofre algum bullying na escola, e, enfim, se tem algum vizinho incômodo, se existe alguma situação difícil. Mas eu queria que você pensasse que você está aqui para orar e que você precisa exercitar isso já. Já começa a pedir ao Senhor, Senhor, primeiro eu quero perdoar, né? Quando a gente chega diante de Deus para orar, se nós temos algo contra alguém, o próprio Pai Nosso, né, a oração que o Senhor nos ensinou, ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, perdoa os nossos devedores, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores, enfim, nós precisamos perdoar. Então, já coloque diante de Deus essa necessidade, que você precisa amar o seu inimigo e precisa orar pelos que te perseguem. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, os versículos de 1 a 4, eles também são de grande ensinamento na nossa vida, né? Vamos ver? Aleluia. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Nós precisamos orar. Orar, vamos de novo, bota lá no versículo 1 de novo, Paulo. Use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Tá? Então, a gente não pode ficar reclamando. A gente precisa. Deixa fixo para mim esse primeiro que eu não abri aqui na Bíblia. Súplica, devemos suplicar, se nós temos que orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo que ele use de prática de súplica,
de oração, de intercessão e ação de graças em favor de todos os homens. Gente, ações de graça em favor de todos. Você tem orado e agradecido a Deus por todos os homens? Não é isso que está dizendo aqui? É meio complicado, né? Vamos para a próxima lá. Vamos para o 2. Em favor de todos os reis, de todos os que se acham revestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E a gente abre a internet e só tem ofensa. É claro que a gente tem opinião, que a gente tem inteligência. É óbvio que a gente, às vezes, vê coisas que a gente não se agrada e que a gente não gostaria. Mas isso não dá o direito de nós sermos ofensivos. Porque se na hora da oração a gente precisa suplicar, interceder, orar, né, dar ações de graça pelos homens, por todos, está escrito isso, por todos os homens. Agradeça, mulher de Deus, pelo seu marido. Marido, agradeça pela sua esposa. Obrigada, Senhor, por essa esposa maravilhosa, por esse marido abençoado, pelo meu filho, pela minha filha. Ações de graça, não é amaldiçoar. Aqui, ainda há pouco, a Regiane estava cantando uma música, eu vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Mas nós mesmos, com os nossos lábios, nós temos profetizado, temos amaldiçoado. Temos trazido maldição para as pessoas, para a nossa casa. Né? Esse meu filho é isso, e daí para baixo. Quando eu me lembro de um testemunho de uma senhorinha, né, que era mãe de um pastor chamado Moisés, que eu não sei nem do paradeiro dele, mas que ele, no passado, ele era traficante. E a mãe dele era crente. E a mãe dele passava lá a roupa dele e dizia, estou passando a camisa do servo de Deus. Estou aqui cuidando da roupa do servo de Deus. E ele botava aquela roupa bonitinha, cheirosa, limpinha, e ele ia para a gandaia. E ele, quando morreu, ele foi morto com um tiro no olho. O testemunho é assim, se você tinha em VHS, pode até tirar agora, Paulo, obrigada. Tinha o testemunho em VHS, a gente tem aqui na igreja. E ele ressuscitou no necrotério. É uma história assim. Ele ressuscitou no necrotério, botou um olho de vidro depois, inclusive, e ele girava o olho, era a coisa mais engraçada. Isso nos meus tempos, eu jovenzinha, recém-pastora. E aquele homem, ele se converteu e se tornou um pregador. Mas aquela mãe, ela era incapaz de dizer que traste de filho, que filho terrível, que vai para as drogas, que trafica, que vai para o meio dos bandidos. Não, ela dizia, eu estou passando a roupa do servo de Deus. Mas nós estamos com a nossa boca proferindo maldições contra os nossos amados, contra aqueles que estão debaixo do mesmo teto que a gente, aqueles que a gente ama. Mas que na hora em que a gente se vê triste, decepcionado, a gente profere esse tipo de palavra. E, dessa forma, também a gente faz com relação às autoridades. Ali, nesse versículo que nós lemos, é para a gente suplicar, interceder, orar, dar ações de graças por todos os homens. Eu sei que é difícil, mas se você não pode falar bem, então você não fale mal. Você não amaldiçoe, você não ore da forma errada. A gente precisa orar pelas autoridades para que haja o quê que está escrito ali? Para que vivamos em paz. Né? Vivamos... Tem mais outro adjetivo, mais outro substantivo. Em paz e o que mais? Bota de novo, Paulo. Paulo hoje aqui, vou botar o Paulo para trabalhar aqui dobrado, né, Paulo? Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota. Bota no segundo versículo. 1 Timóteo 2.
Foi? Tá. Ainda não apareceu para mim, não. Apareceu já aqui em cima? Pois é. Aqui na tela não apareceu, não. Então, tem que abrir de qualquer jeito. Então, vamos lá. Então, tá ali, ó. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Gente, vida tranquila e mansa. Você tem vivido isso? Com toda a piedade e respeito. Só a graça de Deus, né? Só a graça de Deus. Porque, realmente, nós temos visto coisas terríveis. São tempos difíceis. Mas não profira maldição contra ninguém. Mesmo que você tenha motivos. Você precisa orar, você precisa interceder, você precisa abençoar. Vamos abençoar. E essa mulher, essa pregadora, que eu não vou saber repetir o nome dela, que é coreana, que tem um nome até japonês, porque na época que os pais dela nasceram, o Japão estava ocupando a Coreia e eles tinham um nome japonês, né? Ela realmente chamou a atenção da importância da gente abençoar as autoridades, da gente pedir a Deus que Deus tenha misericórdia. Senhor, tem misericórdia, revela-te para os nossos governantes, para as autoridades, os nossos deputados, os nossos senadores, homens que vão decidir pela nossa nação. Mas a gente começa a falar mal. A gente não ora, a gente fala mal, essa que é a verdade. Então, a gente não pode, a gente precisa interceder, a gente precisa orar, a gente precisa ter uma atitude diferente. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. Né? A oração nos lembra que não somos autossuficientes. Vocês lembram em João 15:5, que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Essa dependência, ela é importante, essa humildade. Aleluia. Né? Precisamos orar. Vamos ler aquele texto áureo no segundo livro das Crônicas 7:14. Que também tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, se humilhar, nós temos que depender totalmente do Senhor, temos que chegar na presença do Senhor com humildade. Não é apertando o Senhor para ter as coisas que a gente quer. A gente precisa buscar o Senhor com humildade. Senhor, tem misericórdia, né? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, realmente, da nossa nação. Atende o nosso clamor. Orai, me buscai e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Então, ela fala da ênfase, exatamente, de nós nos colocarmos ali na brecha por toda uma nação, né? Quantos exemplos a gente tem? Daniel, por exemplo, quantas vezes Daniel, que era um homem íntegro, um homem irreprovável, né? Um homem que só tinha realmente um bom proceder, mas ele, quando orava, ele se colocava como culpado, né? Senhor, nos perdoa, ele se incluía no meio do povo. E ele clamava com esse coração. E foi um homem que acompanhou, não sei se foram 4 ou 5 reis. Ele foi de governo em governo, trabalhando dentro do governo, e ele era um servo de Deus. E ele ali, ele era reto, ele cumpria as ordens, ele fazia tudo com todo respeito com todo mundo, mas com toda integridade diante de Deus. Então, é dessa forma que nós precisamos agir, nós precisamos orar. E uma coisa interessante que aquela pregadora falou é que antes de orar por suas próprias coisas, aquele pastor e aquele povo, porque pouco a pouco, né, ele começou sozinho às 5 da manhã, e o povo começou a observar que ele ia
de madrugada para a igreja, e o povo começou a concorrer para lá também, e eles oravam pela nação, pedindo ao Senhor, sabe, que o Senhor perdoasse. Anos e anos e anos de afastamento de Deus, de idolatria, enfim, afastamento do Senhor. E que o Senhor os perdoasse, que o Senhor sarasse a terra deles. E o Senhor foi movendo. Então, depois ela dá o testemunho ali de como foi acontecendo as mudanças. Nós precisamos abençoar, gente, abençoar aos nossos governantes, precisamos abençoar aqueles que estão acima de nós como autoridade. Precisamos abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade do Rio de Janeiro. Tem gente que a gente escuta falar do Rio, gente carioca, que fala de um jeito sabe? Não, vamos dizer terra abençoada por Deus, né? Aquela música, moro num país tropical, abençoado por Deus, né? E bonito por natureza. Eu moro também no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E vamos começar a profetizar. E vamos pedir a Deus. Amanhã nós estaremos junto com Cláudio, ali na comunidade Santo Amaro, fazendo evangelismo. De manhã cedo eu vou com a Sandra. Acredito que o Marcinho vá também, né? Talvez a Suzana, mais algumas pessoas aqui da igreja. Estaremos lá evangelizando ali, naquela comunidade. Senhor, o que nós temos que fazer, né, para afetar as vidas, para que haja transformação? A gente sabe que não adianta assim, apenas um assistencialismo, é preciso haver mudança. Mas nós precisamos começar orando. E Deus vai agir, Deus vai manifestar o seu poder. O pastor Aloysio colocou no grupo de avisos, nós vamos, dia 1º, começar as nossas primícias, recomeçar, né? Todo dia 1º ou dia 7, nós temos as nossas primícias, de 12h à 1h e de 5 às 6 da manhã. E aí eu vou pedir ao Paulo para colocar no chat o link para você poder participar dessa oração. E no dia 6, do dia 6 para o dia 7, nós vamos estar em jejum. Então, estamos conclamando a igreja a participar de um jejum pela nossa nação. Ele botou, assim, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Então, nessa ordem que nós estamos falando aqui hoje, vamos pedir pela nossa nação, vamos pedir pela nossa igreja, vamos pedir pela nossa família. Sabe, Deus há de nos responder. É o Senhor que tem as respostas, é o Senhor que tem as soluções. Amém? Paulinho, você tem aí as primícias? Não encontrou, não, né? Então, mas aí, lá no grupo de avisos da igreja, tem a chamada que o pastor Aloysio fez. Em Lucas 18, 1, tem um versículo importantíssimo sobre oração. É necessário orar sempre e nunca desfalecer. Né? Eu quero encorajar você, que tem apresentado a Deus muitos ou talvez alguns pedidos que ainda não foram respondidos. Que você não desista, que você permaneça firme. Amém? No nome de Jesus, o Senhor é fiel. Ele tem o tempo dele. Se você está orando segundo a orientação de Deus, segundo a palavra de Deus, não pelo seu próprio interesse, mas segundo a direção de Deus, você tenha certeza que o Senhor, Ele há de responder. Né? Em Filipenses 4:6, que eu sempre, quando falo de oração, eu gosto de citar. A gente podia até pegar, Paulo, Filipenses 4,
a partir do 6, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, é importante. O Senhor, Ele dá atenção à sua necessidade. Ele quer que você fale para Ele. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Apresente a Ele cada uma das tuas necessidades, porque Ele tem cuidado. E Ele vai, a partir do momento que você consiga entregar, o Senhor, Ele vai te dar uma paz que vai encher todo o teu coração. Então, amados, ali com aquela pregadora, eu aprendi o seguinte, que nós precisamos colocar a nossa nação em oração ao Senhor, primeiro do que as nossas próprias necessidades. E aí eu também me lembrei de Jó. Vocês lembram de Jó? O que aconteceu com Jó? Deixa eu pegar aqui o texto lá de Jó. Deixa eu ver aqui. Jó. O finalzinho de Jó. Vocês sabem das lutas que Jó passou. Jó passou por uma luta terrível. Deixa eu procurar aqui. Cadê os universitários aqui? Espera aí. Está aqui. Ó. Jó 42, verso 10. Jó 42, verso 10. Achei aqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que ele antes possuíra. Amém? Então, primeiro, vamos orar pela nossa nação. Precisamos orar pela nossa nação. Por quê? Porque se a nossa nação for abençoada, se nós amarmos o nosso país, mas é amar o nosso país e não fazer diferença entre as pessoas, gente. Orar, abençoar os nossos governantes todos, não importa a sua posição política. A gente precisa orar, pedir a Deus que os nossos governantes se convertam, que eles sejam abençoados, que eles tomem decisões acertadas diante de Deus, a favor do país. Senhor, transforma, que eles tenham uma experiência real contigo. Vamos abençoar a nossa nação. Mas vamos começar depois orando por quem? Pelos nossos irmãos. Se nós precisamos orar pelos que nos perseguem, se nós precisamos amar os nossos inimigos, quanto mais a gente precisa orar pelos nossos amigos. Jó passou por uma provação terrível. E os próprios amigos de Jó foram para consolá-lo e, no final, acabaram acusando Jó. Deus não se agradou daqueles moços, porque eles falaram coisas equivocadas diante de Deus e diante de Jó. Mas Deus teve misericórdia desses amigos de Jó e moveu o coração de Jó para orar por eles. Jó orou por eles, e quando Jó orou pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Então, queridos, nós precisamos apresentar a Deus cada uma das nossas necessidades, mas fica por último, tem que ficar por último. Amém? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui já, vamos orar já aqui. Vamos já começar a orar pela nossa nação. Vamos pedir ao Senhor. Não amaldiçoe o Brasil, não amaldiçoe a nossa nação. Abençoe. Abençoe. Amém? Abençoe
aqui a nossa cidade, o nosso prefeito, toda os deputados, os vereadores, vamos abençoar o nosso estado do Rio de Janeiro, vamos abençoar o nosso Brasil. Amém? Estaremos aqui orando pelos pedidos de oração. E vamos estar aqui recebendo a oração com imposição de mãos. Você vai trazer o seu pedido, você em casa vai fazer o seu pedido. Mas aprenda o seguinte, que primeiro a gente vai apresentar a Deus. Vamos apresentar a nossa nação. Amém? Vamos clamar. Porque se aquele país com 3% de pessoas que eram crentes, Deus transformou a realidade. 3%. No Brasil, nós temos muito mais do que 3% de pessoas que creem em Deus verdadeiramente. Muito mais. Deus pode transformar a nossa realidade. Amém? Se nós formos sinceros, se nós abrirmos o nosso coração, se nós perdoarmos, se nós não tivermos um coração fechado, nosso coração diante de Deus. Senhor, que meu coração esteja como um canal desimpedido, para abençoar, vamos abençoar a nossa nação. Vamos pedir a solução. A solução não está na nossa cabeça, a solução está em Deus. Deus é que tem a solução. É Ele quem vai transformar a realidade, vai transformar todas as coisas, tudo que está acontecendo. Deus vai transformar. Vamos orar. Participe das primícias. Ou durma mais tarde ou acorde mais cedo. Vamos orar ao Senhor de madrugada e vamos clamar. Dia 6 de setembro, vamos fazer um jejum. Assim como Esther clamou, porque o povo de Israel estava destinado a morrer. Era um edito real, que aquele povo deveria ser todo morto. E um edito real não pode ser anulado. Ele tem que ser cumprido. Então, a única forma que ele pôde ser anulado foi como? Foi o rei dizer que o povo podia se defender. E aí o povo pôde se defender. E eles venceram o inimigo. Amém? Então, queridos, Deus vai fazer o impossível. Ele vai fazer aquilo que a gente nem imagina. A gente pode estar desesperançoso com tudo. Deus vai transformar toda a nossa realidade. Por quê? Porque nós vamos nos levantar como Esther, né, se levantou. Somos Estés. Não sei como é que a gente vai fazer o plural de Esther. Né? Mas somos como Esther. Pessoas entregues a Deus que vamos nos colocar na brecha para interceder pela nossa nação. E vamos orar uns pelos outros, vamos abençoar, vamos interceder pelos nossos irmãos. Aí eu tenho certeza, quando você apresentar a sua petição a Deus, Deus vai ouvir com muito mais generosidade. Você crê? Eu creio. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia.